Olá, sou Inês e, juntamente com o meu namorado, Miguel Martins, criámos uma empresa de animação turística e alojamento em Manteigas em 2016, que foi o ano em que eu vim de Lisboa para Manteigas. A Casa Cerro da Correia está localizada em Manteigas, mas não é no centro da vila, é um bocadinho mais afastada, apesar de estar na vila, numa encosta, mesmo em frente ao Vale Glaciário do Zézer. Criámos a empresa em 2016. A casa era de família, e é de família, da minha família. Estava desocupada e decidimos, entre toda a gente da família, passar a ocupar a casa, dirigindo-a para a área do turismo. Então, começámos com um alojamento local, primeiro com uma das casas, depois, no fim de 2017, iniciámos a atividade de animação turística, que são, acima de tudo, experiências que envolvam, das duas, uma ou três, a comunidade local, uma relação muito íntima com a natureza e com o património, não só cultural, mas natural da região, em particular aqui de Manteigas. Eu sou, mas agora com menos atividade, sou jornalista e filo a tempo inteiro, 100%, durante quase 20 anos, quando vivi entre Lisboa e no Porto, mas acima de tudo em Lisboa, onde nasci. E por várias razões, mas acima de tudo um extremo cansaço, e porque o meu namorado é de Manteigas, comecei a pensar e então pronto, e acabei por vir para Manteigas experimentar uma nova realidade e para ver também se a cabeça parava um bocado. Eu sou jornalista e comecei a entrevistar várias pessoas daqui de Manteigas. Não era só pela profissão, era pela história de vida deles, o que é que faziam, de onde é que vieram, onde é que nasceram, onde é que estudaram, e às vezes pura e simplesmente só uma conversa prolongada, ou uma, ou duas, ou três, que me permitiam conhecer aquela pessoa e as pessoas à volta dela. E comecei a escrever. Quando começámos o projeto turístico da casa, e que já sabíamos que iríamos fazer atividades, a ideia era definitivamente daquilo que nós conhecemos, porque apesar de eu nunca ter vivido cá, até ter decidido vir, mas a minha família materna é de cá, daquilo que eu conhecia da terra, daquilo que descobri e aprendi lendo e falando com as pessoas,
E já sabíamos que as experiências e a nossa atividade tinha que estar muito ligada, não só com a comunidade, não só com as pessoas que conhecemos, mas também com a natureza e o ecossistema, porque estamos num Parque Natural da Serra da Estrela, e estamos num geoparque. Ainda não era, mas a candidatura já tinha começado. Agora sim, já é um geoparque da Unesco. Tudo isto é um património valiosíssimo que tem que ser não só mostrado nem ensinado. Ensinado não é a palavra correta, mas absorvido por quem vem de fora. Mergulhar as pessoas nesta realidade. Eu sou Augusto Santos Ribeiro, moro no Cerro da Correia e pronto. Eu era a idade. Tenho 70 anos, eles vêm ter aqui como os senhores vieram e a gente faz um passeio, como a gente fez hoje. Leva a membrandinha e a garrafinha e vamos até a Campo Romão com os animais e de lá tornamos a regressar. Isto é o passeio feito. As perguntas que me vão fazendo, as pessoas, eu vou respondendo. Eu sou Entalvina Oliveira Reis, moro no Cerro da Correia, tenho 69 anos de idade e moro aqui há 40 anos. Vão lá, pelo menos a Inês fazia-nos muitas perguntas, porque realmente vai lá, ela é de cá, mas ela valou de cá pequena para estudar, não é? E então, quando veio, ela não sabia certas coisas, não é? E depois ela perguntava-me como é que na cultivação, conforme se fazia isto, fazia aquilo, e a gente tentou-lhe explicar da melhor maneira, não é? Conforme os meus pais me ensinaram a mim. Nós não vamos buscar tradições antigas ou formas de vida antigas que já não existem. Já não existem e não existem. O que nós queremos mostrar é aquilo que existe hoje e que acontece ainda, e de pessoas que estão vivas e que fazem, seja lá o que for, seja um pastor, seja um apicultor, seja um madeireiro. É isso que interessa, é o dia de hoje. E o futuro. O passado, se estivermos a recriar, é falso, é mentira. São recriações e são atores. Nós não trabalhamos com atores, só com pessoas verdadeiras. Não sei que palavra dizer, chamar. E é inevitável que tudo isto que eu tenho aprendido, mas a questão eu tenho aprendido, mas sem o Miguel também não seria possível, porque ele é quem fez a maior parte das pontes com estas pessoas que eu não conhecia, na maior parte deles, porque o Miguel é cá de Manteigas e o Miguel é que conhece a maior parte das pessoas. E em conjunto fizemos grande parte dessa pesquisa. É uma palavra errada, porque são conversas e é recolha de histórias. Se nós chegamos a Campo Romão, na nossa caminhada, por exemplo, no Trilho do Pastor, chegamos a Campo Romão, onde está cheio de campos de centeio, nas suas diferentes fases, ao chegarmos ali, só o falar do centeio, temos que falar do centeio, que alimenta os animais, 2, que alimenta o ser humano, que cuida dos animais, que alimenta os pastores, ou que alimenta através do pão, como é que se faz o pão, que ainda é feito, como todo o pão, de uma maneira ancestral, não é? Se eu não tivesse visto a fazer o pão, se a senhora Ana não me tivesse explicado como é que era a massa-mãe, se a dona Etelvina não me tivesse mostrado o processo todo, quando chego aos campos de centeio, quando eu e o Miguel chegamos aos campos de centeio em Campo de Romão, não teríamos a capacidade que atualmente temos de conhecimento mesmo de explicar aos nossos clientes o que é que estamos a ver, que não é só um campo de centeio, que há uma história milenar atrás do centeio e que está relacionada com, não só com os animais, mas com as famílias e um modo de vida muito único e em que tudo está interligado, uma economia. Hoje em dia fala-se em economia circular,
como se fosse uma descoberta, mas a vida de um pastor ou de um apicultor que tem a sua zona agrícola, isso, são os perfeitos exemplos de economia circular. Não haverá no mundo nenhum lugar que não seja rico em património, seja ele natural ou cultural. Até o mais vazio deserto do Saara ou na Patagónia, nos confins, é riquíssimo sempre. A única coisa que nós temos que fazer é abrir os olhos e a cabeça, e o corpo, e o coração, tudo, e absorver. É preciso aprender e é preciso trabalhar para isso, porque é preciso ler, é preciso estudar. E é preciso conversar e ter tempo e criar tempo e dar tempo para que tudo isto se consolide e se junte. É tudo, é tudo. Aliás, não se pode retirar nada e só focar aquilo, porque quando subimos o Vale Glaciário falamos de água, falamos de geologia, falamos de biologia, porque aparecem animais, falamos de flora, falamos de tanta coisa, e é só subir o Vale Glaciário. Tudo isto são temas completamente interligados, até a história e a antropologia, tudo está ligado, porque naquele Vale Glaciário, neste Vale Glaciário do Zézer, havia e ainda há cortes onde pastavam os animais, onde eram guardados os animais, para além da história milenar geológica do vale, mas também da ocupação da população quando começou a vila a ser ocupada. Ou seja, é difícil não interligar tudo e há imensa informação, imenso para contar. O que nós tentamos é trabalhar com as empresas que já cá estão. Logo à partida, todos os produtos que nós utilizamos nas nossas atividades são comprados localmente, ou a produtores locais ou em lojas daqui da vila. E temos uma rede de parceiros, pessoas com quem trabalhamos, restaurantes, lojas, outras empresas de animação turística que fazem outras coisas que nós não fazemos. E é essa a nossa ideia, é trabalhar em rede, trabalhar com quem cá está e que muitas vezes sabe muito mais do que nós. Como é que eu vejo o futuro? Eu vi-o muito bom e muito risonho. Em janeiro e fevereiro nós tivemos taxas de ocupação de 70% e 80% e estávamos a ter uma procura das atividades de animação turística, das experiências, surpreendente. Até no dia 24 de dezembro tivemos uma caminhada. Entretanto, com tudo o que está a acontecer por causa do Covid-19 e da pandemia, sinceramente há uma grande incerteza para dizer se aquilo que eu achava que ia ser o nosso futuro se vai continuar. Não sei. Eu gostava que isso fosse possível. Gostava de poder continuar a investir e, aliás, porque o nosso objetivo era crescermos com calma, claro, e sustentavelmente, e começar, porque se tudo continuasse como em janeiro e fevereiro, já tínhamos a possibilidade de contratar mais uma terceira pessoa, mais outra pessoa para a empresa. Agora, pronto, regredimos um bocadinho e não nesse desejo e não será para agora. Mas eu espero que rapidamente possamos continuar nesse caminho, ter mais clientes, mais experiências, fazer novas atividades que mostrem outras coisas da região, mas neste momento esperar para ver. Gostava muito que fosse possível, mas...
E fundamental, por mais sustentáveis que sejamos ambientalmente, por mais que tenhamos uma relação muito bonita com a comunidade, por mais que protejamos a região em que estamos presentes, se não houver sustentabilidade económica e financeira, não vamos a lado nenhum.